nosso encontro, seu encontro com a palavra de Deus, hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 7, primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, palavra do Senhor que vem para edificá-lo, fortalecê-lo nesta noite, enquanto um dia a mais se passa na sua peregrinação rumo à eternidade. Mateus 7, vamos focar do verso 13 ao verso 14, você trouxe a palavra de Deus, abra a palavra de Deus, procure acompanhar com a sua palavra em suas mãos e certamente você será melhor edificado. Mateus 7, 13 a 14. Deixe-me dizer antes da leitura qual é o contexto aqui. Esse pequeno trecho que vamos ler faz parte do chamado, do conhecido Sermão do Monte. Esta palavra que o Senhor Jesus Cristo deu de ensino, que é bem extensa, são cerca de 3 capítulos, capítulo 7 já é o encerramento, a conclusão, aliás vamos ler já a parte da conclusão. Então, quando você ouve falar de Sermão do Monte, é muito mais do que as bem-aventuranças. É muito maior do que isto. E deixe-me dizer também que esse título dado, Sermão do Monte, não tem nada a ver com o que o ensino de Jesus aqui fala. A questão da elevação do monte foi somente o local onde ele proferiu. Ele subiu a um lugar mais alto para falar às pessoas. Então, ali num pequeno monte, alguma coisa assim. Na verdade, este discurso, esse sermão de Jesus é sobre o reino de Deus, particularmente a ética, os princípios de vida para o reino de Deus. E vamos então ao capítulo 7, começando com o verso 13, vamos até o verso 14, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus para o seu coração, vamos receber com alegria e disposição. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Certamente será uma bênção para nós ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. Ouça Jesus Cristo falando: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Acabamos de receber a palavra do Senhor, que ela então nos edifique enquanto refletimos sobre ela. Não faz muito tempo, eu estava num dado estabelecimento, um restaurante, e lá, como é muito comum, estava uma tela, onde rolava ali, projetava-se ali alguns vídeos musicais, e mais uma vez, porque já vi isso em outros lugares, vi ali, foi projetado ali naquele momento, a canção da Paula Toller, membro do grupo chamado Kid Abelha, e era a canção Nada Sei. Você conhece essa canção, certamente você já ouviu. O que ela canta? Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, sigo sem saber. Que lugar me pertence, que eu possa abandonar? Que lugar me contém, que possa me parar? Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto o tempo me deixar, errando enquanto o tempo me deixar. Aí está o pensamento da música e na voz da cantora.
e que reflete muito bem a atitude comum nos nossos dias. Que lugar me contém, isto é, onde eu posso parar, diz ela. E aí afirma declaradamente: sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. E a conclusão tremenda: vou errando enquanto o tempo me deixar. Caminho comum para o coração humano, ainda que não formulem de forma clara o pensamento e muito menos haja habilidade para compor um poema. A verdade é que na prática isto domina o pensamento, a atitude do coração humano nos nossos dias. Porém, é totalmente distante, há um abismo entre esse pensamento e aquilo que nós lemos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7. Jesus Cristo vem nos apontar nesse texto algo tremendo para as nossas vidas. Se eu e você gravarmos isso no nosso coração e na nossa mente, essas palavras do Senhor Jesus Cristo serão saúde, serão lucidez para nós enquanto nós lidamos com cada momento da vida, que sempre é um desafio, é sempre um momento de opção. Aqui Jesus Cristo fala sobre estes dois elementos que Ele usa para exemplificar a vida, usa de forma metafórica: caminho e destino, caminho e destino, caminho e destino. E aí, então, diante de mim, de você, está a palavra sábia do Senhor Jesus Cristo, a palavra eterna de Jesus Cristo, falando a você e a mim, com estas metáforas de caminho e destino. E eu e você, nesta noite, precisamos atentar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, atentar nessas metáforas, porque elas são breves, mais profundas e que podem fazer toda a diferença na nossa caminhada. Jesus Cristo vem dizer a você nesta noite que você precisa enfrentar uma escolha, ou melhor, a escolha. Você precisa enfrentar a escolha. A questão das opções e da escolha é uma questão inevitável, inevitável. Não há como evitar. Jesus Cristo coloca as opções de forma muito clara, numa forma até simples. Ele fala do caminho largo, junto com a porta larga, e diz que entram por esse caminho. E ele fala do caminho estreito e a porta estreita, e fala daqueles que encontram esse caminho. Então, diante de nós, o Senhor Jesus Cristo coloca de forma muito lúcida duas opções. E a questão é que eu e você precisamos escolher, porque é inevitável a escolha, é inevitável. O fato de eu existir, o fato de eu acordar cada manhã, já implica na escolha. E mais, não escolher é escolher. Não escolher é escolher. Há dois caminhos, o caminho largo, o caminho estreito. Eu estou em um ou no outro, mas eu não escolhi, então você está em um, que é o automático. Você está sendo levado pelo caminho largo. Por isso que ele vai falar que aqueles que estão no caminho estreito encontram esse caminho. É interessante que ele usa o verbo entrar para o caminho largo, mas para o caminho estreito ele usa o verbo encontrar. A verdade é esta, que é muito natural simplesmente entrar e ir pelo caminho largo. O que é antinatural, anti-pensamento humano, é o caminho estreito, por isso é preciso encontrá-lo. Mas o fato é este: se eu não escolher, já está escolhido, estou no caminho largo. Então, ninguém fica neutro diante dessas duas possibilidades. Não há vida no limbo aqui, em lugar nenhum. Não há um vácuo espiritual, existencial,
que está entre os dois caminhos. Não estou nem no largo, nem no estreito. Não, são dois caminhos, ou é um, é outro. É preciso enfrentar essa escolha, se conscientizar de que há uma escolha. Faça-se a escolha, não se faça, a escolha é feita. Por isso é preciso, então, se enfrentar a escolha. Mas veja só, há apenas duas opções. O Senhor Jesus Cristo não fala de 10 caminhos, não fala de 3, fala de 2 caminhos. O ser humano certamente gostaria de ter uma multiplicidade de caminhos. Aliás, o ser humano fala em multiplicidade de caminhos. Jesus Cristo diz que não, são 2 opções e 2 apenas. Chama a atenção a simplicidade do ensino de Jesus Cristo, mas as coisas realmente profundas vêm na simplicidade. Eu não disse simplismo, mas simplicidade, isto é, não há uma complexidade aqui. Uma vez eu estava lendo um livro escrito pelo Dalai Lama, não é? Um homem do budismo, e ele falando ali então das meditações para então a evolução, e falou até de milhares de meditação, e eu fiquei pensando, se eu reencarnar 10.000 vidas, não conseguirei ainda ter feito tudo isso aí. Jesus Cristo fala de 2 opções, de 2 possibilidades. Ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito, e não há outra opção. Mas é maravilhosa esta simplicidade que Jesus coloca, porque aqui há uma clareza. Ninguém pode dizer, sabe, são tantas situações e possibilidades e caminhos que eu não consigo dirimir esse negócio. A verdade é assim, a verdade sempre é clara, ela não vem para confundir, ela não vem para turbar o ambiente, ela vem para esclarecer, ela envolve clareza. Assim é o ensino de Jesus Cristo. Então, aí está o caminho estreito e o caminho largo. A questão é onde eu estou. E onde eu estou é uma questão de escolha, uma escolha que acontece mesmo se eu não escolher, e é a pior das escolhas não escolher. Se você for daqui para São Paulo, todos nós sabemos que há mais de um caminho para se chegar a São Paulo através de um automóvel. Podemos ir pelo que mais usado, a Fernão Dias, mas há a possibilidade de tomar um caminho através aí de Itatiba, depois Jundiaí, etc. E alguns falam até de um caminho aqui que você pode tomar na alternativa em Bom Jesus dos Perdões. Mas enfim, você tem diversos caminhos ali que você pode escolher e talvez poderíamos multiplicar mais esses caminhos para São Paulo. Mas a questão é que no ensino de Jesus Cristo, na verdade, para a sua existência que acontece hoje, que avança cada dia, e a sua história vai se tornando mais curta, há apenas o caminho estreito e o caminho largo, não há diversos caminhos. E de Bragança nós poderíamos tomar muitos caminhos para cidades diferentes. Na questão espiritual, na questão de andar com Deus, na questão da sua existência, dois caminhos. A questão é, qual é a sua escolha? É preciso enfrentar a escolha, não adianta fugir a escolher, não escolher a escolher. É preciso essa clareza, que pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, todos aqui nesta noite possam ter enfrentado essa escolha, ter enfrentado com clareza, ter entendido. Posso eu dizer, essas colocações de Jesus são complicadas demais? Certamente que não. Se há alguma complicação, não está na palavra de Jesus, está em mim mesmo, porque o meu coração quer complicar. A verdade é muito clara, é preciso enfrentar a escolha. Mas ao enfrentar a escolha, veja bem onde está o seu foco. É isto que Jesus Cristo está dizendo aqui de forma principal. Atente no destino, ou para o destino. Foque no destino. Antes de olhar o caminho, olhe o destino. Aliás, vamos lembrar, jovens, lembre-se disso. Você pode escolher o caminho, mas quando você escolhe
escolhe o caminho, automaticamente você escolheu o destino. Não há como separar. Você não pode escolher apenas o caminho. É impossível apenas escolher o caminho. Essa opção não está para mim nem para você. Ao escolher o caminho, eu e você já escolhemos o destino. Caminho e destino são interligados, são inseparáveis. Um pertence ao outro de forma inerente. E aqui estão os dois destinos, e as duas palavras que Jesus usa são muito claras. Ele diz que o caminho largo conduz à perdição. À perdição. E o caminho estreito conduz à vida. À vida. Então, dois destinos diametralmente opostos, distintos ao máximo. Inigualáveis, incomparáveis, perdição e vida. E a questão é, qual é o meu destino? Você precisa atentar para o destino. Cuidado ao fazer escolhas pelo caminho e não pelo destino. Jovem, mais uma vez friso a vocês que têm aí os anos, a existência aberta diante de vocês. Cuidado com a escolha de caminhos. Porque caminhos têm fim, têm destino, têm consequência. Ao escolher isto porque eu gosto, porque é interessante, porque eu acho bonito, cuidado, por detrás do que você acha bonito, daquilo que você gosta, há um destino, há uma consequência. Então, ser sábio é pensar no destino primeiramente. Cuidado para não caminhar para a perdição. Do que Jesus está falando, perdição? Certamente uma vida, então, não nos caminhos de Deus, não alinhado com Deus, de um caminho, então, que conduz à condenação eterna para longe de Deus. Mas há outro caminho da vida, somente com Deus há o caminho da verdadeira vida. Somente com Deus é que escapamos da perdição e vamos viver de verdade. É preciso atentar no destino. Vem à minha mente aquele acidente que aconteceu com um avião, o chamado voo da Varig 254 em 1989, 3 de setembro de 1989. Este voo saiu de São Paulo, talvez você deve recordar, já décadas atrás isto, saiu de São Paulo com destino a Belém, fez uma escala em Marabá. E quando sai de Marabá para rumo a Belém, não consegue encontrar o caminho. O avião voa procurando achar o caminho, até que acaba o combustível, o piloto é forçado a aterrissar no meio ali da selva amazônica. Por volta de 54 pessoas estavam no avião, 12 morreram, 17 ficaram gravemente feridos. Mas por que aconteceu esse acidente? É patético e trágico. Haviam adotado, estavam iniciando, usando de forma computadorizada o estabelecer do rumo, e não ser tanto no visual ou no cálculo manual. Mas ao acertar o equipamento, com os graus de direção, o problema todo foi uma vírgula. O problema todo foi uma vírgula. E confundiram 270 com 27,0. Esta vírgula aí no meio faz toda a diferença. E assim, então, não chegou a Belém. Ficou um voo perdido, rodando, tentando, até então cair, o desastre aconteceu. Cuidado com o caminho, cuidado com a sua bússola. Esse caminho tem direção. Que direção é esta? É uma direção que vai chegar onde deve chegar, ou vai ser um fim de perdição, de morte. É preciso que eu e você, nos dias atuais, mais do que nunca, sejamos pessoas de reflexão. Uma marca do crente deve ser esta:
ela é uma pessoa de reflexão. Pensa de forma profunda, analisa de forma mais embasada, mais completa. Não vive, não escolhe, não abraça pelo entusiasmo, pelo colorido, pelo mais confortável. Não, mas alguém que pensa de forma profunda, faz a crítica, vê as possibilidades. Qual é o destino? Qual é o destino disso tudo? Qual é o destino da minha vida? Qual é o destino da minha ação neste momento? Faz parte de que caminho? E ao adotar a reflexão, nós somos libertos do quê? Da inconsequência. Inconsequência. A marca daquele que anda com Deus é a marca do sábio e por isso da prudência. E o caminho do ímpio é o caminho da inconsequência. O que importa é o agora, o que vai acontecer depois, onde isso quer me levar. Pouco me importa somente o agora. Precisamos ser pessoas da reflexão, pessoas consequentes. O que eu faço agora, o dia que eu vivo hoje, é um passo na direção de um destino. O caminho que eu abraço hoje me leva a um destino. Então é preciso atentar no destino e enfrentar a escolha. E ao fazermos isso, no ensino de Jesus Cristo, nós somos informados e ensinados o quê? É preciso abraçar o desafio. É preciso abraçar o desafio. Há o caminho largo. É chamado de largo por quê? Porque tem muita gente, sim, mas mais ainda tem muita gente porque é largo, porque é fácil, é espaçoso, isto é, confortável às tendências humanas distante de Deus. Mas há o caminho estreito, o outro caminho. Estreito é o caminho que leva à vida, diz Jesus Cristo. Estreito por quê? Porque é o do desafio. Em primeiro lugar, não é? Vai ser um caminho contrário à maioria. Será contrário ao caminho largo. O grande perigo que ronda o seu coração, jovens me ouçam mais uma vez, adultos também, é o perigo do popular. Isto é, todo mundo está fazendo, todo mundo está indo para lá, todo mundo vai àquele programa, todo mundo faz isso. Cuidado com esse todo mundo. No tempo do marketing violento, da mídia forte, onde então as pessoas são empurradas e a pressão então é muito grande para se conformar, é preciso tomar cuidado com o caminho da maioria. Você está lá na sua escola, não vá pelo caminho da maioria. Você está no seu trabalho, não vá pelo caminho da maioria. Você está na sua família, sua parentela, não vá pelo caminho da maioria. Não é o caminho da vida. Mas é muito atrativo e há um desejo no coração muito grande de pertencer. Eu não quero ser diferente, eu quero ser visto como mais um deste grupo e, se possível, com destaque. E então é preciso romper com essa atração do pertencer a qualquer custo, sem olhar o destino, sem refletir. É preciso abraçar o desafio, porque o caminho é estreito, o caminho da vida é estreito. O perigo do popular, são muitos os que entram por essa porta, por esse caminho, disse Jesus Cristo. Note bem o que Cristo está dizendo, e ele já naqueles dias via isto. O caminho da vida não é o caminho da maioria. Lembre-se sempre disso quando você for pressionado pela mídia, pelos amigos, pelos programas que são colocados para você. O caminho da maioria não é o caminho da vida, não é o do caminho de Deus. É preciso abraçar o desafio. Cuidado com a atração da facilidade. Na verdade, na vida, todas as coisas preciosas são difíceis e trabalhosas. E assim é com o caminho da vida. Cuidado com a atração pela facilidade. Eu quero facilidade, eu quero o caminho largo. Abraço o desafio, mas esse desafio vale a pena porque é o caminho superior. Porque no meio de todos os desafios e adversidades,
e pressão que recebemos. É o caminho da graça, que nos sustenta, nos leva. E aí, por ser o caminho da graça, é o caminho da verdade. Sabemos que estamos em Cristo com Deus para todos sempre. A verdade. E por isso o caminho da paz. O caminho da paz. O caminho estreito é o caminho da paz, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os desafios. E finalmente é o caminho da eternidade, é o caminho da vida, vida com Deus para sempre. Abraça o desafio do caminho estreito, vale a pena, é o caminho superior, é o modo superior, mas permaneça no rumo. Uma vez que você iniciou a caminhada, permaneça no rumo. Jesus Cristo vai usar a metáfora de caminho. Caminho porque é uma peregrinação. Não é um dia, é um dia após o outro. É um dia após o outro. Quantas pessoas chegam-se ao Evangelho, à igreja, até com entusiasmo, mas logo abandonam. Não entendem que não é um momento de emoção, mas aquele momento de convicção e transformação que nos coloca numa peregrinação certa e um rumo que não abandonamos. Perseverança precisa ser a marca do crente da fé cristã. Perseverança é a marca de que a graça de Deus realmente está sobre nós. É preciso permanecer no rumo. É preciso romper com a maioria. Permanecer no rumo envolve o romper com a maioria. O crente em Cristo Jesus é aquele que já há muito tempo descartou a questão da maioria. E olha para Deus e fica com a minoria. É alguém que já abandonou a ideia de que vai se encaixar com a maioria. E sabe que vai ter que enfrentar essa dificuldade por não estar com a maioria, mas está decidido a não andar com ela, o caminho largo da maioria de muita gente. Permanecer no rumo vai exigir de mim e você dizer muitos nãos às pessoas. E eles vão ter dificuldade com isto, mas é o caminho da vida. Conheço o meu destino, se a palavra do Senhor está em mim. Romper com a maioria. Agora lembre-se que, mais uma vez, que esta colocação de Jesus Cristo é parte da conclusão do grande Sermão do Monte. É longo. O que é este sermão? O sermão já disse sobre o reino de Deus, particularmente sobre a ética, a forma de se viver e comportar dentro do reino de Deus. Isto é, se eu sou o cidadão do reino de Deus através da obra de Cristo, então o Sermão do Monte é a ética, é o modelo do meu comportamento. Quando Jesus Cristo então vai falar de caminhos, Ele está falando exatamente sobre isso, o caminho com Deus através dEle. Então uma forma de viver, uma ética, um comportamento diferente. E então o caminho do mundo, o reino do mundo, longe de Deus, uma outra ética, uma outra proposta, outro comportamento, aquela que está no coração e na vida da maior parte das pessoas com as quais você trabalha, aquela ética, aquele comportamento que está na maior parte das pessoas, dos seus colegas de escola, aquela ética, aquela forma de pensar, aquela forma de se comportar, que está na maior parte, se não de todos os professores que lhe dão aula. E daí por diante, na maior parte da mídia, na maior parte das músicas, na maior parte dos filmes, na maior parte dos livros. É preciso permanecer no rumo. Qual rumo este? Uma vez transformado em Cristo Jesus, morro para a vida antiga, através da morte de Cristo na cruz por mim, pela fé. Em Cristo mesmo, nasço para a nova vida no poder do Cristo ressurreto. Agora sou um cidadão do reino de Deus. Então uma nova forma de me comportar, de agir, de ser, a ética do reino de Deus.
sou um cidadão do reino de Deus, um peregrino neste mundo. Nesta conclusão, depois de falar dos dois caminhos, Jesus Cristo vai adicionar à sua conclusão a questão dos frutos e da árvore. Uma árvore boa vai dar fruto bom, a árvore ruim vai dar fruto ruim, não há como se fazer diferente ou ser diferente. E ele vai concluir com mais um ensino tremendo, mas também de forma simples, como dos dois caminhos. Qual é a conclusão? Ele vai falar sobre dois homens que construíram casas, cada um construiu a sua. Mas ele vai dizer que um construiu a sua casa sobre a rocha e que o outro construiu sobre a areia. E veio a tempestade. Ela mais cedo ou mais tarde vem e vai testar a fundação do ser humano. Mais cedo e mais tarde vai testar a fundação do ser humano. E então a casa na areia ruiu. E ele diz, esta casa é a casa do tolo. Mas o sábio e o prudente construiu a casa na rocha. E ele vai dizer que construir a casa na rocha é viver segundo o ensino e as palavras dele. Ele é a rocha, o ensino dele é a rocha. Firmados nele, estamos no rumo certo, estamos sendo edificados e não destruídos, e na graça dele teremos força para os embates da vida. É preciso permanecer no rumo. Não é apenas um dia, mas é uma história de vida, uma peregrinação, é um caminho, é um caminho. Caminho e destino. Seu caminho é o seu destino, e o seu destino é o seu caminho. Qual é o seu? Qual é o seu? E pela graça de Deus todos possam dizer, é o caminho de Cristo. A minha vida arruma para a eternidade, para viver a vida com Deus agora e para sempre. Vale a pena lembrar a clássica história Alice no País das Maravilhas, do autor Lewis Carroll, publicado, aliás, em 1865. Famoso livro, Alice no País das Maravilhas. Há filme, desenhos de longa-metragem sobre essa história, não é verdade? Mas há um momento naquele mundo em que ela se encontra ali, de coisas diferentes, estranhas. Há um momento ali, quando ela chega num dado local e ela não sabe se vai para a direita, para a esquerda, que caminho tomar. E ali está um gato meio diferente, paradão ali, olhando para ela. É o gato Cheshire. E ela então, não tendo a quem mais perguntar, pergunta para ele: qual é o caminho? Qual é o caminho que devo seguir, senhor gato? Ele responde para ela: depende para onde você quer ir. Alice respondeu para ele, como a Paula Toller na sua música, sou errada, errante: não me importa para onde eu vou. Não me importa para onde eu vou. E o gato então responde, concluindo: se é assim, então não importa o caminho que você segue. A questão é para onde eu quero ir. Nem sei para onde eu quero ir. Então você vai. E vai para onde você não deveria ir. E será triste a história. É preciso saber o destino e escolher o caminho a partir do destino e permanecer no rumo. Que Deus então nos dê essa lucidez e fortaleça cada vida aqui nesse ensino de Jesus Cristo. E quando as coisas parecerem confusas, lembre do Sermão do Monte, lembre de Jesus Cristo, o seu ensino, lembre do caminho estreito e o caminho largo, e as coisas vão brilhar diante de você. Sim, você vai perceber que é um desafio, um caminho estreito, não é da maioria, mas é o caminho da vida. Não há o que negociar, não há o que tentar manobrar. Não há um caminho terceira via.
Ou você vai por um, vai por outro. É muito claro, isso vai ser saúde para a sua vida e para o seu coração, hoje e para sempre. Que o Senhor firme cada um de nós, então, na sua palavra. Vamos orar.